Se eu te dissesse que o artista mais amado do mundo não era o mais genial, mas o mais perigoso. Perigoso não porque pintava sangue ou morte, mas porque pintava ordem e harmonia. Num período em que o mundo estava literalmente sendo partido ao meio. Guerras religiosas, conflitos, papas corruptos, continentes sendo descobertos, a fé sendo questionada. Um jovem com 30 e poucos anos pegou o pincel e disse: "Eu posso transformar esse caos em harmonia." E ele conseguiu. Mas a pergunta é: a que preço? Seja bem-vindo a mais um episódio do Noscast. Eu sou o Rodrigo Bittencourt, professor de filosofia, teologia, história da arte, antropologia e um membro integrante aqui do Nous. E hoje você vai entender por que Rafael não foi apenas um pintor. Ele foi um projeto político, estético, filosófico. E esse projeto ainda governa o mundo como você vê hoje. Mas antes de começar, vinheta. Neste vídeo você não vai aprender somente quem foi Rafael. Você vai entender o conflito de visão que estava atrás de cada pincelada. Você vai ver por que a igreja precisava dele e por que ele precisava da igreja. Você vai ver as 3 obras que definem não somente o seu legado, mas o modelo que ainda usamos hoje, na política, na arquitetura e nas redes sociais. E você vai entender como ele se relacionou com Michelangelo, Caravaggio e Bernini. E por que essa teia de influências é mais importante do que qualquer obra isolada. Fica conosco até o final, porque o que parece ser uma história da arte é, na verdade, uma história de poder de quem domina a narrativa. Para entender Rafael, você precisa entender o mundo em que ele vivia. O século XV foi um tempo de paradoxos violentos. Por um lado, vemos o Renascimento, essa escola que produziu as maiores artes de todos os tempos. Um período onde passamos do teocentrismo da Idade Média ao antropocentrismo, a redescoberta da arte grega e da Roma antiga. O homem que é colocado no centro do universo e a razão que diz que a beleza é divina, a justiça é divina, a verdade é divina, o equilíbrio, a ordem e a harmonia são divinas. Era uma época de confiança, de otimismo intelectual. Os humanistas acreditavam que era possível reconciliar o pensamento clássico com o cristianismo. Que Platão e Cristo não eram inimigos, mas companheiros de jornada. Do outro lado, contemporaneamente, o mundo começava a se rachar. O que era antes uma unidade, ou seja, a cristandade, começa a se rachar. Começam as primeiras divisões entre os cristãos. Em 1517, Martim Lutero colocou na porta de uma igreja na Alemanha as suas 95 teses. Não era apenas um gesto acadêmico, era uma bomba. A reforma protestante não foi somente uma discussão teológica. Foi uma crise de autoridade, uma crise de narrativa. Alguém estava dizendo ao mundo: a igreja mente. O Papa não é o representante da igreja. Vocês estão sendo enganados. E nesse contexto, a igreja precisava responder. Não com argumentos, mas com imagens. Bela essa ideia. Porque no mundo com mais ou menos 90% de analfabetos, a técnica mais eficaz não eram as palavras, mas as imagens. Como se dizia na Idade Média, a arte era a Bíblia dos pobres, Bíblia pauperum. E é nesse contexto que entra Rafael. Não por acaso, mas por necessidade. Eu vou te dar uma chave de leitura muito importante. Pensar nesses 4 gênios: Rafael, Michelangelo, Caravaggio e Bernini. Se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever cada um desses 4 gênios, eu diria: Rafael, ordem e harmonia, equilíbrio. Michelangelo, força. Caravaggio,
contraste. Bernini, movimento. Vamos agora aprofundar um pouco mais quem foi Rafael. Raffaello Sanzio nasceu em 1483 na cidade de Urbino. Urbino é uma cidade que eu conheço muito bem, até porque o meu filho, que se chama Raffaele, ele fez um mestrado em psicologia forense na cidade de Urbino. E por este motivo, que mais ou menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, visitamos Raffaele e aproveitamos para desfrutar essa cidade maravilhosa. Urbino é uma cidade que fica na região da Marche, belíssima, vale a pena. É uma cidade que respira arte, respira equilíbrio. Urbino era um centro cultural muito importante na época. Era um dos centros culturais mais sofisticados naquele momento. O seu pai era um pintor da corte. Raffaello aprendeu a pintar antes mesmo de começar a caminhar. Ele chegou em Roma em 1508 com 25 anos a pedido do Papa Júlio II e morreu em 1520 com apenas 37 anos. E morreu no mesmo dia do seu aniversário. E os seus restos mortais se encontram aqui em Roma, dentro do Pânteon. O Pânteon é um dos monumentos mais icônicos de Roma. Construído no primeiro século por Agripa e restaurado pelo imperador Adriano no século II. Atualmente é uma igreja católica. E dentro do Pânteon estão enterradas 4 pessoas importantes. O rei Vittorio Emanuele II, o seu filho Humberto I, a rainha Margherita, da famosa pizza Margherita, e nada mais e nada menos que Raffaello Sanzio. Raffaello, ele morre, como já foi dito, no dia do seu aniversário, segundo as crônicas, e deixou um dos legados mais importantes da história ocidental. 37 anos. Pense nisso enquanto avançamos nesta aula. Se Michelangelo era a força muscular, Raffaello era a harmonia, era a ordem, era o equilíbrio. Raffaello resolve um dos problemas mais antigos de todos os tempos: como conviver com o caos. A resposta de Raffaello era estética, era visual. Ele dizia: olhe para essa imagem. Aqui cada coisa tem o seu lugar. Cada imagem, cada escolha, cada cor tinha um porquê. O mundo de Raffaello não tem dúvidas, não tem imperfeições, não tem caos. E no mundo caótico, com muitos conflitos, essa ideia é ainda hoje muito sedutora. Porque a promessa da harmonia, do equilíbrio, é sempre mais poderosa que a realidade do caos. E chegou o momento de falar das grandes obras de Raffaello. E vamos começar comentando a obra A Escola de Atenas, que é uma das minhas favoritas. Ela foi pintada entre os anos 1509 a 1511. Agora, esqueça o que você aprendeu sobre a Escola de Atenas na sala de aula. A Escola de Atenas não é uma homenagem à Grécia Antiga. A Escola de Atenas é uma mensagem política. Pense um pouco no contexto. Essa obra se encontra nelle stanze di Raffaello. Imagine pintar uma obra para um dos homens mais poderosos naquele momento, um homem que passaria várias vezes por aquelas salas, e o que ele via? Não via mensagens cristãs. Ele via uma parede cheia de filósofos, astrônomos, matemáticos, pensadores que nunca ouviram falar de Cristo. No centro desse afresco temos os 2 pilares do pensamento ocidental, Platão e Aristóteles. Platão, que aponta o dedo para cima, tendo nas mãos o Timeu, e Aristóteles, com a mão para frente, com o livro da Ética. 2 gestos aparentemente contraditórios que Raffaello não coloca em conflito, mas em contínuo diálogo. E aqui está o manifesto oculto. Raffaello, ele estava convencido que a razão e a fé não estavam em contradição. Para Raffaello existia uma profunda harmonia.
O pensamento clássico e a fé cristã podiam caminhar juntas. Tem uma expressão que usa o Papa João Paulo II na carta encíclica Fides et Ratio, dizendo que a fé e a razão são as duas asas do mesmo pássaro. Somente com essas duas asas podem voar em direção a Deus. Essa é uma imagem que o Papa João Paulo II, porque o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, ele era um filósofo. E ele usa essa imagem das duas asas do mesmo pássaro, porque ele se inspira num outro filósofo, Kant. Kant usava essa imagem para explicar a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Da mesma forma, Raffaello, séculos antes, já tinha entendido que a lógica da razão humana e a fé como dom divino, ambas levam até Deus. Agora, por que esse detalhe é importante? Por que importa? Porque Raffaello está dizendo em código aquilo que em palavras poderia ser perigoso, que a igreja não tem o monopólio do conhecimento. Essa é a mensagem oculta principal. Existem duas fontes de conhecimento, a razão e a fé, e ambas não estão em contradição. E essa é uma declaração revolucionária que se encontra hoje nos museus do Vaticano. É um afresco maravilhoso porque se nota no fundo dos personagens uma grande estrutura, grandes arcos romanos, e cada personagem tem o seu significado. É a impressão que se tem quando um argumento é impecável. Sabe aquele argumento que ninguém pode contestar? Esta é a sensação que temos ao contemplar este afresco de Raffaello. E é uma sensação belíssima. É como a música que enriquece o som através da sua harmonia. Ou também quando você faz a experiência da epifania. A epifania, no sentido metafórico, é como colocar a última peça de um quebra-cabeças. Agora conecte isso com a ideia de hoje. Quantas vezes você buscou no Google, buscou em livros de autoajuda para buscar esse sentido na vida? Essa ideia, Raffaello vendeu há mais de 500 anos atrás e vendia muito bem. E se você quer aprofundar ainda mais a análise da Escola de Atenas, já temos aqui no canal um vídeo que explica a Escola de Atenas nos mínimos detalhes. E você encontrará o link na descrição desse vídeo. Vamos falar agora da Transfiguração. É uma obra que Raffaello pintou entre 1516 e 1520. Essa é a última obra de Raffaello e ele não conseguiu terminá-la. Ele morreu antes de concluí-la. Ela é estranhamente a obra mais humana que ele criou. A composição está dividida em dois mundos que não se tocam. Em cima temos Cristo transfigurado entre o céu e a terra, e ao lado temos Moisés e Elias. Embaixo temos o caos. Aparece um jovem epilético, pessoas gritando, sofrendo, e os apóstolos tentando curar esses enfermos. A atenção desta obra está no que não acontece. O divino e o humano estão no mesmo quadro, mas tem um abismo que os separa. E a pergunta é, por que isso importa? Importa porque Raffaello, ele é o pintor da harmonia, ele é o pintor da ordem, do equilíbrio. Raffaello, nesta obra, nos mostra que, no fim da vida, a ordem ela tem um limite. Que existe um milagre, mas que ele não desce até você. Que você precisa subir até ele ou permanecer no caos. Há quem diga que se trata de uma metáfora da própria igreja, a igreja gloriosa no céu, mas que não consegue resolver todo o caos aqui na terra. E o que o espectador pode perceber nessa obra? Pode perceber uma dor estranha. A dor de quem vê a solução, mas não pode alcançá-la. É a mesma sensação de olhar para o ideal, pode ser ele religioso, filosófico, estético, e ter a consciência de que a realidade não pode corresponder. Raffaello, o pintor do otimismo, ele concluiu a sua vida terminando com essa distância.
Se a Escola de Atenas é o manifesto e a Transfiguração o seu testamento, La Loggia di Raffaello é o seu jardim secreto. La Loggia di Raffaello é uma galeria de 13 arcos pintados no Vaticano. Ali, Raffaello ele pinta passagens bíblicas, imagens grotescas. E por grotesco se entende inspiradas nas grutas, não porque se tratava de imagens feias, pelo contrário. É uma galeria pintada nessa técnica que te dá a impressão que está entrando em uma gruta. E Raffaello, ele aproveita cada centímetro dessa galeria. E por que isso importa? Porque La Loggia di Raffaello é uma arquitetura, onde ele aproveita todos os espaços, com arte, com beleza, com harmonia, com equilíbrio. Com essa obra, Raffaello demonstra que a arte não é decoração. A arte para Raffaello era ambiente. Essa galeria foi pensada por Raffaello como uma passagem onde você se está deslocando para ver outras salas e fosse transformado sem perceber. Ele fez isso há 500 anos atrás, em 1517. Agora pare, você percebeu que eu quase não descrevo Raffaello como um artista? Porque na verdade Raffaello não era somente um artista, era um filósofo, um pensador, um arquiteto do imaginário coletivo. Porque foi isso que ele foi, um arquiteto do imaginário coletivo. Porque quando a igreja comissionou Raffaello, comissionou para que ele oferecesse uma visão de mundo. Em poucas palavras, a igreja dizia: no universo tem ordem. Deus governa essa ordem. E a igreja representa esta ordem. Raffaello foi o designer gráfico mais poderoso da história, porque ele criou a identidade visual de uma instituição que governa quase todo o mundo antigo. E a pergunta que isso levanta e que você deveria levar para toda a vida é essa: quando você contempla a beleza, a harmonia, o equilíbrio, você está contemplando a verdade ou apenas está vendo o que alguém mais inteligente propôs para você como verdade? Bela pergunta. Essa é a pergunta que você tem que se fazer cada vez que olha a televisão, lê um jornal, lê as propostas de um candidato que promete ordem num mundo caótico. Aproveite essa pausa café para fazer uma pequena digressão. Raffaello, esse grande gênio da humanidade. E para entender a grandeza de Raffaello é preciso conhecer uma das suas fontes de inspiração. Um homem que ele tanto admirava quanto temia, Michelangelo. A história oficial diz que eram rivais. Ambos trabalhavam na sala no que é hoje o Museu do Vaticano. Eram rivais, mas essa rivalidade foi o motor que ajudou cada um deles a produzir obras que ainda hoje admiramos. Eram dois homens diferentes. Raffaello era o gênio da síntese. Ele era educado, era o querido da corte. Ele conversava com os papas. Ele tinha uma boa política entre os homens de poder. Já Michelangelo, ele era temperamental. Enquanto Raffaello pintava, se destacava pelas suas formas equilibradas, harmônicas, ordenadas, Michelangelo ele se caracterizava pela força brutal, pela tensão. Isso mostra um pouco do comportamento de cada um. Michelangelo ele tinha um temperamento muito difícil. Ele gostava de trabalhar sozinho. E Raffaello o admirava. Ele chegou, a pedido do Papa Júlio II, através de um grande amigo, Bramante, que foi um dos principais arquitetos da Basílica de São Pedro. Diz as crônicas que Raffaello tinha muita curiosidade para ver o que Michelangelo estava pintando. E através de Bramante, conseguiu espiar aquilo que Michelangelo estava fazendo. Isso no momento em que Michelangelo não se encontrava. Quando Michelangelo ficou sabendo
que Rafael tinha visto o que ele estava pintando na Capela Sistina, ficou furioso. Dizia que Bramante estava sabotando. Mas quando Rafael viu aquilo que Michelangelo estava pintando, ele ficou admirado. Era uma rivalidade, mas era uma rivalidade de admiração. E depois de ter espiado a Capela Sistina, Rafael, ele introduziu um personagem que não estava contemplado no projeto na sua escola de Atenas. Um personagem destacado, um pouco mais para frente na perspectiva, sentado escrevendo, e esse personagem representa Heráclito. E aqui está a homenagem que Rafael faz a Michelangelo. Ele coloca o rosto de Michelangelo no pensador Heráclito. Porque na ideia de Rafael, Michelangelo deveria estar presente nessa obra que representava os grandes gênios da humanidade. Que homenagem! Rafael viveu poucos anos, ele morreu com 37 anos, enquanto Michelangelo morreu com 88 anos. E quando Michelangelo ficou sabendo da morte de Rafael, diz as crônicas que ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio, pensando, mas ninguém sabe o que estava pensando Michelangelo. Mas Michelangelo passou o resto dos seus 60 anos carregando aquela ideia que Rafael deixou para a humanidade. A harmonia, o equilíbrio, a ordem. Quem foi Michelangelo? Como ele usou essa tensão criando uma das maiores obras da arte do mundo ocidental, o Juízo Universal. Isso vamos ver e aprofundar na próxima aula. E por isso não perca, porque com certeza vai mudar completamente o seu modo de ver o mundo desses grandes gênios. E se você ainda não conhece o Noscast, aproveite para se inscrever no nosso canal. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube e também encontrará um outro link para fazer parte da nossa comunidade no Instagram, @Noscast. Porque ali você fica por dentro de todas as nossas produções e até mesmo o que acontece atrás dos bastidores. Vamos continuar com a nossa aula. Caravaggio chegou quase 100 anos após a morte de Rafael e chegou como um soco na arte italiana. Enquanto Rafael pintava Madonas, usando como modelo o rosto de deusas do mundo antigo, até mesmo os apóstolos com uma corporatura de senadores romanos, literalmente há registros que falam que Caravaggio usava rostos de meretrizes, de pessoas de má vida, conhecidas na vida noturna, e colocava como rostos da Virgem Maria ou também dos santos e apóstolos. Caravaggio ele não rejeitava Rafael por ignorância. Ele conhecia profundamente Rafael e por isso o rejeitava. Para Caravaggio, a beleza estética e perfeita de Rafael era uma mentira confortável. Uma espécie de anestesia, porque o mundo é imperfeito. O mundo não é harmônico. E aqui está o conflito de visão do mundo que atravessa toda a arte e a história ocidental. Ou seja, o mundo ele deve ser representado como deveria ser ou como é na realidade. E hoje vivemos todos os dias esse conflito. Duas visões de mundo. Por exemplo, o candidato que apresenta uma visão utópica da realidade, enquanto o outro apresenta a verdade e a realidade nua e crua. E isso no espaço de 500 anos atrás. Esses conflitos já existiam como existem ainda hoje. Rafael versus Caravaggio não é uma disputa histórica. É uma disputa filosófica que ainda não foi resolvida. Aproveito essa outra pausa café para fazer uma outra digressão. Gostaria de falar rapidamente sobre Bernini, Gian Lorenzo Bernini. Bernini ele viveu mais ou menos 100 anos depois da morte de Rafael. E o que foi Rafael durante o pontificado do Papa Júlio II foi Gian Lorenzo Bernini no período barroco, sobretudo com o Papa Urbano VIII. Se Rafael é a harmonia,
o equilíbrio, a ordem. Gian Lorenzo Bernini é o movimento. Lembre-se que o barroco, ele exprime muito o movimento. E onde começa Bernini se vê a sombra de Rafael. O que foi Rafael no período do Papa Júlio II foi Bernini no período barroco, somente que uma escala muito maior. Foi um dos arquitetos mais importantes no período barroco. Não foi o único. Também temos que falar do seu rival, Borromini, que será um próximo episódio. Bernini admirava em Rafael essa capacidade de criar múltiplos personagens que juntos criavam uma harmonia dramática. Bernini se inspira muito nesse conceito. Ele pegou, por assim dizer, essa elegância de Rafael e construiu numa escala muito superior. Grande gênio também Bernini. Mas vamos aprofundar sobre a vida e as obras de Bernini em outros episódios. Vamos continuar com a nossa aula. Você acha que essa história terminou em 1520? Não terminou. Hoje, em 2026, você ainda vive no mundo de Rafael. Deixa-me provar. Todo líder que sobe no poder, no momento de crise e no momento de caos, promete a mesma coisa que Rafael: ordem e equilíbrio. E usa os mesmos recursos que usava Rafael: imagens. Imagens cuidadosamente bem compostas. Comícios com lighting perfeitos. Cartazes com rostos que inspiram confiança. Essa é a escola de Atenas como manual de comunicação, literalmente. Na cultura, o debate entre Rafael e Caravaggio ainda existem hoje nas plataformas de streaming. Quando você vê uma série, um filme na Netflix, no Netflix ou no Amazon ou em qualquer outra plataforma streaming, você sempre assiste filmes, séries que te inspiram valor, inspiram justiça. Filmes e séries que te levam a pensar, mas também que te levam a ter esperança, um desejo natural de ordem, harmonia e equilíbrio. Rafael não é uma história. Rafael é um espelho da sociedade, é um espelho do ser humano. E o que você vê quando contempla uma obra de Rafael diz mais sobre você do que sobre Rafael. Rafael Sanzio morreu em 1520, numa Sexta-feira Santa. Quando seu corpo foi exposto, colocaram ao lado do seu caixão a obra da Transfiguração, a sua obra inacabada. A obra que fala do ideal e do real. Esses dois mundos separados por um abismo. O ideal e o real. É possível que Rafael soubesse que passou a sua vida inteira pintando e criando obras de arte belas e necessárias. Que a ordem que ele pintava não existia no mundo, mas precisava existir na mente das pessoas que continuavam a viver. E isso, essa tensão entre ideal e real, Rafael não nos deixou pinturas. Ele nos deixou uma pergunta. E essa pergunta você deveria se fazer após ter visto esta aula. Quais ilusões estou alimentando na minha vida? E a mais importante, qual delas vale a pena? E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, deixe seu comentário e envie aquele amigo ou aquela amiga que amam a arte e querem aprender com mais profundidade a história e a arte desses grandes gênios da humanidade. E se você quer aprofundar ainda mais, na descrição desse vídeo vamos deixar a aula completa sobre a análise da Escola de Atenas e também o Juízo Universal de Michelangelo. Esses vídeos complementam a aula de hoje e faz do seu estudo sobre a arte, a história, a filosofia de um modo muito mais profundo e diferente. Mas antes de concluir, eu te faço uma outra pergunta. A arte e a beleza, ela te inspira ou te perturba? Deixe a sua resposta nos comentários, porque nós gostamos muito de ler os comentários de vocês. Nos vemos na próxima aula. Até lá!